Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos e amigos. É mais um importante momento que o Papai do Céu nos concede de nós estarmos aí louvando, clamando e magnificando o seu sagrado nome. Amém? Eu quero convidar os meus amados irmãos na data desse dia para nós estarmos agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Ele é maravilhosíssimo e nós só podemos agradecer a Ele por todos os seus benefícios para comigo e para contigo. Amém? Então vamos louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus nessa manhã, em que Deus esteja aí operando, de um modo assim, aleluia, maravilhosíssimo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando a senhora também, meu amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida dos meus amados irmãos, que seja assim uma semana abençoadíssima na presença do nosso Deus, Ele que tem cuidado de nós, Ele que tem nos fortalecido. Nós precisamos desse Deus mais do que nós temos pensado, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, em todo tempo nosso Deus tem sido maravilhoso para comigo e para contigo, na data desse dia, no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Então, estejamos aí sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus nessa manhã, nessa madrugada. O Senhor, Ele me despertou, eu estava sonhando com algo, e uma das coisas que falava nesse sonho é para que nós estejamos fortalecendo as nossas bases, os nossos alicerces, os nossos muros, pois muitas vezes nós ficamos muito desguarnecidos e precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se conforme o Salmo 127, que ele diz, não, Salmo 127, não, 122, amém? Oh Deus do céu, eu quero ler para os amados irmãos, para nós estarmos dando início a essa oração, amém? Raul Sena, seja bem-vindo, Deus esteja abençoando, glórias a Deus. André também, Deus esteja abençoando. Eduarda também, que Deus esteja te abençoando aí, Eduarda, nessa manhã, operando maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aleluia, glórias a Deus. O Salmo não é o Salmo 122, é o Salmo 125, amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando aí, operando maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo também o Léo, bom dia, Léo. Ellen, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, leremos o Salmo 125, diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel, também sobre o Rio de Janeiro, sobre a minha casa, sobre a tua casa, que nós haveremos de encontrar no Senhor a solução para os nossos problemas nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, fortalecendo as nossas bases. O Senhor, Ele me deu algo que eu tenho colocado diante do Senhor, e Ele me deu 6 passos para a oração, e eu espero que venha mais passos a respeito de oração. Eu assisti um filme
até mesmo esse filme eu preciso ver de novo. Ele tinha um amado irmão internado e o outro foi visitar ele e ele falou: se tal coisa for tirada de você, ele falou: eu me apego em tal coisa. Se ele falou assim, se isso for tirado de você, ele falou: eu me apego em tal coisa. É como se ele estivesse dizendo: no meu emprego, na minha família, eu me apego nisso, eu me apego naquilo. E de repente, por último, ele deixou o Senhor, a vida espiritual. E muitas das vezes eu notei na minha oração que eu colocava a vida espiritual na oração, sempre aqui junto com os amados irmãos, a vida espiritual por último. Mas não, vem o agradecimento a Deus primeiro, depois a vida espiritual, depois a direção, nós precisamos de direção, depois a família, a saúde e depois a proteção. E o trabalho, né? A gente precisa também do trabalho. Então, são passos que nós precisamos colocar, aleluia, diante de Deus para que nós estejamos aí fazendo tudo aquilo que o Senhor tem colocado aí diante de nós. E nós precisamos, aleluia, estar cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos nos colocar na posição a qual, aleluia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele quer que nós estejamos. Então, o Senhor, aleluia, Ele tem observado a minha vida, Ele tem observado a tua vida. E nós não podemos deixar a nossa vida espiritual, o nosso Deus em último lugar, mas nós temos que colocar sempre em primeiro lugar o nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Narciso Maicon, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então vamos estar orando nessa manhã, clamando a Deus, colocando a nossa vida espiritual diante do Senhor e vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no Teu nome, ó Pai, nós, aleluia, Senhor Deus, Pai amado, estamos, ó Pai, de pé. É no Teu nome, ó Pai, que todas as coisas, ó Pai, têm sido feitas. Deus de Israel, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos porque sabemos, ó Pai, que o respirar, Pai, a qual o Senhor Deus sai um fôlego, ó Pai, de vida, Senhor Deus, das nossas narinas, ó Pai. Aleluia, que impulsiona, Pai, as batidas do nosso coração, isso vem do Senhor. Foi o Senhor, ó Pai, que soprou o fôlego de vida em nós. Sem esse fôlego, ó Pai, nós não viveríamos. E tem sido mais um dia, Senhor Deus, que nós somos agraciados pelo Senhor com esse fôlego. Nós te agradecemos, ó Pai, aleluia. Então, Senhor Deus, por mais um dia de vida, Senhor Deus, pela Tua presença, Senhor Deus, maravilhosa, ó Pai, que tem, Senhor Deus, feito de nós, ó Pai, instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo alimento, ó Pai, em nossa mesa. Nós te agradecemos por irmãos e irmãs. Nós te agradecemos, ó Deus, aleluia, por mais uma noite, ó Pai, de sono, ó Pai, abençoada. Nós te agradecemos, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, por todos os Teus benefícios, ó Pai, que tem chegado até nós. Agora, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, nós colocamos a nossa vida espiritual, ó Pai, diante do Senhor, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, clamando ao Senhor, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, diz a Tua palavra, Senhor Deus, no Salmo 91, ó Pai, que o Senhor acampa, Senhor Deus, os Teus anjos, ó Pai, ao nosso redor, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. E nós não seremos atingidos, pois o Senhor dará ordem aos Teus anjos para nos guardarem, para nos protegerem. Então, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, opera, Senhor Deus, o Teu querer, opera o Teu efetuar e faça, Senhor Deus, infinitamente mais. Quantos de nós, ó Pai, vamos sair para trabalhar hoje? Quantos têm já saído, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, da escola, Senhor Deus, ó Deus, é curso, ó Pai.
Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são diversas direções, ó Pai, e nós não podemos, ó Pai, sair de qualquer maneira, sem Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Dá direção, Senhor Deus, ao teu povo, aos teus filhos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja, Senhor Deus, avivando, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus, de segundo, Senhor Deus, o teu poder e a tua unção, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, aproxima de nós, segura nas nossas mãos, ó Pai, e dá, Senhor Deus, o melhor caminho, Senhor Deus, as melhores atitudes, ó Pai, que a tua palavra, Pai, venha se cumprir em nós, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, instrumentos teus. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que possamos testemunhar, aleluia, do teu grande amor, do teu grande poder, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, em onde nós estivermos, ó Pai, que não sejamos pedra de tropeço, Senhor Deus, mas, aleluia, sinal evidente, Senhor Deus, de um avivamento, Senhor Deus, abençoadíssimo, ó Pai, da tua parte, Senhor Deus. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que a direção, ó Pai, aleluia, que o Senhor venha nos dar, Senhor Deus, venha fazer com que nós venhamos cumprir, aleluia, todos os desígnios, ó Pai, do nosso coração, conforme projetos, sonhos, ó Pai, tudo aquilo que temos colocado diante do Senhor, que seja um tempo, ó Pai, de vitória, um tempo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de estar tomando, ó Pai, um melhor caminho, ó Pai, que nada, Senhor Deus, venha sair, Senhor Deus, do teu controle, mas que sejamos, ó Pai, no centro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Cuida, Senhor Deus, da nossa família, Pai, nos mínimos detalhes, ó Pai. Assim conforme diz a tua palavra, Senhor Deus, que, aleluia, Jó, Senhor Deus, ele sacrificava, Senhor Deus, aleluia, por seus filhos, ó Pai. Se porventura, Pai, eles tivessem feito algo errado, Senhor Deus, Jó já sacrificava antes, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós, ó Pai, como intercessores, ó Pai, aleluia, nós clamamos, ó Pai, aleluia, pelos nossos filhos, nós clamamos, ó Pai, pela nossa família, te pedindo, Senhor Deus, que a tua boa mão, ó Pai, esteja sobre eles, assim como Raabe, Senhor Deus, mesmo sendo, Senhor Deus, uma meretriz, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, ela escondeu os espias, ó Pai, aleluia, do Senhor, ó Pai, porque sabia, Deus de Israel, que, aleluia, aquela direção que estava diante dos seus olhos era a melhor direção, Senhor Deus, a ser tomada. E ela, Senhor Deus, quando, aleluia, pediu favor, ó Pai, ao Senhor, ó Pai, ela não pediu somente para ela, Senhor Deus, mas para ela e toda a sua família. Assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos, ó Pai, que o teu sangue puro e carmesim, aleluia, que foi vertido ali na cruz do Calvário, não foi somente, aleluia, pela minha pessoa, Senhor Deus, mas por toda a minha família, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e nessa manhã como intercessores, ó Pai, nós estendemos, ó Pai, também a família da fé. Abençoa, Senhor Deus, proteja. Derrama, Senhor Deus, da tua graça, derrama do teu poder e do teu Espírito Santo. Faça, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, aqueles que estão afastados, Senhor Deus, voltarem ao primeiro amor, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá um despertamento, ó Pai, espiritual. A tua palavra diz, ensina um menino o caminho que ele deve andar. Quando for tarde, jamais se desviará dele. Assim sabemos, ó Pai, aleluia, que fizemos um bom plantio, Senhor Deus, aleluia, nos corações, ó Pai, dos nossos filhos, ó Pai. Clamamos, ó Pai, ao Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, como diz a tua palavra, filhos são como flechas, Senhor Deus, na mão, Senhor Deus, do arqueiro. Aleluia, Senhor Deus, direcionando, ó Pai, ele acerta o alvo, assim, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, que os nossos filhos, ó Pai, venham, Senhor Deus, olhar para o alvo, ó Pai, para o prêmio, Senhor Deus, da soberana vocação que é Cristo Jesus, esperança da glória. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nos fortalece, Senhor Deus, os teus filhos e as tuas filhas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós também, Senhor Deus, como intercessores nessa manhã, clamamos, ó Pai, pela saúde, ó Pai, aleluia, da tua igreja, da população, Senhor, do Rio de Janeiro, do Brasil, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, pela saúde, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, daqueles que estão sensíveis, ó Pai, à voz do teu Santo Espírito nessa manhã, Pai.
Pai Santo, Pai querido, Pai amado, quantos, ó Pai, têm passado, Senhor Deus, por momentos, ó Pai, dificílimos, ó Pai, quantos têm, Senhor Deus, encontrado dificuldade, ó Pai, na área da saúde, mas o Senhor, ó Pai, é Deus que opera, o Senhor é Deus que faz, Senhor Deus, infinitamente mais. E nesta manhã, Senhor, no teu nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, aleluia, nos colocamos, ó Pai, aleluia, com as nossas frontes inclinadas, clamando ao Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita, Senhor, os lares, ó Pai, aqueles que se encontram desenganados, ó Pai, pelos médicos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, faça infinitamente mais, ó Pai, aleluia, esteja sarando, ó Pai, esteja trazendo, Senhor Deus, o teu milagre, ó Pai, aleluia, que teu Espírito Santo esteja entrando, Senhor Deus, com o seu sobrenatural, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor tem liberdade, Senhor Deus, de entrar, Senhor Deus, na nossa casa, Pai, aleluia, Senhor Deus, encontrar aqueles que se encontram, ó Pai, sobre uma cadeira de roda, Pai, acamados, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim, ó Deus, aleluia, faça, Senhor Deus, verdadeiramente mais, Senhor Deus, cumpra, Senhor Deus, o desejo, Senhor Deus, do nosso coração, pois a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Quantas pessoas, ó Pai, têm peregrinado, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, pelos asfaltos, ó Pai, das vidas, Senhor Deus, pelos caminhos, pelas estradas, Senhor Deus, quantos, ó Pai, tem, Senhor Deus, aleluia, a sua casa, Senhor Deus, no meio do mato, Senhor Deus, quantos tem a sua casa, Pai, debaixo das marquises, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, os seus cobertores, ó Pai, como papelão, assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, que venham, Senhor Deus, esses teus filhos, ó Pai, terem saúde, ó Pai, aleluia, recobra, Senhor Deus, a sanidade, Senhor Deus, mental, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, visita, Senhor Deus, os leitos hospitalares, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as UTIs, os CTIs, ó Pai, faça, Senhor Deus, infinitamente mais, assim, Senhor Deus, nós celebramos, ó Pai, o teu nome, ó Pai, aleluia, clamando ao Senhor encarecidamente, Senhor Deus, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, ó Deus de Israel, operando, Senhor Deus, miraculosamente, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, aleluia, de todos aqueles que têm clamado, de todos aqueles, ó Pai, que necessitam, Senhor Deus, do teu milagre. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nesta manhã, faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, muito se fala, Senhor Deus, a respeito de legalidade, Senhor Deus, aleluia, quando nós damos brecha, Senhor Deus, aleluia, a respeito, ó Pai, da nossa vida espiritual, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim, Senhor Deus, a tua palavra diz, Senhor Deus, que enquanto Moisés levantava suas mãos, ó Pai, em sinal de render-se, Senhor Deus, Israel ao Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, Israel prevalecia, mas quando, aleluia, Moisés abaixava sua mão, aleluia, quem prevalecia era Amaleque. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Israel significa bondade, Amaleque, Senhor Deus, significa, Senhor Deus, a maldade, Senhor Deus, aleluia, a opressão, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, a matança, Senhor Deus, a destruição dos teus filhos, mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que estejamos, ó Pai, com as nossas mãos erguidas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que o nosso foco, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o nosso olhar esteja, Senhor Deus, para o Senhor, ó Pai, conforme diz a tua palavra, Senhor Deus, olho para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro virá do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que proteção, Senhor Deus, aleluia, nós precisamos do Senhor, então repara, Senhor Deus, as brechas, ó Pai, dos nossos muros, ó Pai, e faça, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, estar escudado, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, blinda, Senhor Deus, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, que nenhuma maldade, Senhor Deus, aleluia, venha entrar, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, nos fazendo, Senhor Deus, vulneráveis, ó Pai, nas mãos, Senhor Deus, do inimigo de nossas almas, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Então entra, Senhor Deus, com as tuas providências, envia, Senhor Deus, os teus anjos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, Miguel, Senhor Deus, com espada desembainhada como fogo, ó Pai, vai queimando, Senhor Deus,
tudo que não procede do Senhor, e faça de nós, ó Pai, aleluia, homens e mulheres cheios, Senhor Deus, da Tua presença, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantos, ó Pai, aleluia, tem passado, Pai, situações dificílimas, Pai, a respeito, ó Pai, de um trabalho, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, desemprego, Senhor Deus, é altíssimo, ó Pai, a situação, Senhor Deus, se torna, Senhor Deus, cada vez mais vulneráveis, ó Pai. Quantas pessoas, ó Pai, estão ocupando, ó Pai, as praças, ó Pai, quantas pessoas estão, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, sem um trabalho, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, penso eu que os números, ó Pai, aleluia, de pessoas desempregadas, Senhor Deus, são assim, verdadeiramente uma estimativa, porque são tantas pessoas, ó Pai, que precisam, Senhor, de um emprego, ó Pai, precisa de uma porta aberta, assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, esteja, Senhor, operando, Senhor, do teu milagre, das tuas mãos potentes, ó Pai, faça, Senhor, com que os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, aleluia, Senhor, venham ser bem-sucedidos, ó Pai, nos trabalhos, ó Pai, no ir, no vir, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que possam, Senhor, ter uma vida, Senhor, financeira, Senhor, abençoada pelo Senhor, ó Pai, para que verdadeiramente venha cumprir, Senhor, com suas responsabilidades mensais. Assim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abre portas, Pai, abençoa, Senhor Deus, o teu filho, a tua filha, Senhor Deus, com sua dispensa, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que não venha faltar o leite, Senhor Deus, aleluia, da criança, Pai, que não venha faltar o pão sobre a mesa, assim, Pai santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, abençoando, ó Pai, derramando, Senhor Deus, do teu poder, da tua unção. Cuida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da nossa cidade, ó Pai, aleluia, do nosso país, do nosso bairro, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, ó Deus, protegendo, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Assim, ó Deus, nessa manhã nós nos colocamos na Tua presença, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja abençoando aí a tua vida, que Deus esteja derramando, aleluia, da assunção, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que Deus esteja abençoando também a minha amada irmã Jaciana, que está conosco aí nessa manhã, que Deus esteja operando aí na sua vida, fazendo infinitamente mais, aleluia, do que tudo que nós temos pedido, do que tudo que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que seja um tempo aí de adoração, que seja um tempo de busca, um tempo de entrega, que nós venhamos achar no Senhor verdadeiro, aleluia, adorador, aquele que nós possamos verdadeiramente olhar para Ele e falar: Senhor, aleluia, eu quero, aleluia, ser um servo Teu, eu quero Te buscar, eu quero estar verdadeiramente aos Teus pés, porque sem o Senhor, aleluia, nada poderei fazer, mas com o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Senhor pode tudo, aleluia, na minha vida. E eu, aleluia, te agradeço por ter me escolhido, eu te agradeço porque, aleluia, ter cuidado de mim. Amém? Glórias a Deus, a minha amada pastora Ana Palácios Matos, seja bem-vinda, que Deus esteja te abençoando e operando maravilhosamente em nome de Jesus. Também o pastor Osias, né, que Deus esteja aí operando na vida do casal, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que o Senhor esteja protegendo, guardando, livrando de todo mal, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja tempo de bênção. Eu quero trazer uma palavra para meus amados irmãos, que está em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Aleluia, glórias a Deus. E essa palavra que está em Mateus capítulo 4, versículo 21 e 22, amém? Nós vamos estar trabalhando o texto hoje falando sobre Tiago, filho de Zebedeu, amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação é todos os dias às 7h30 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e responsável também por esse trabalho. Texto bíblico, eu já disse para os amados irmãos, que é Mateus capítulo 4, 21 e 22. E a reflexão a respeito do nosso,
aleluia, amado apóstolo Tiago, o filho de Zebedeu. Hoje é dia 17/4/2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho deixado 2 links aí nos meus YouTubes com mais de 1.500 vídeos aí já postados. Eu peço aos amados irmãos que estejam aí, aleluia, assistindo os vídeos, deixando seu like, compartilhando, com aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e aqueles que precisam de uma palavra, para a sua vida. Que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês, amém? Então deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Aline, aleluia, Aline da Silva Ribeiro, pastor, oração, peço oração pela minha saúde. Bom dia, Deus esteja abençoando o Senhor, aleluia, todos aí nessa live em nome de Jesus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, está aí a Aline, Senhor Deus, Aline Ribeiro. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós clamamos ao Senhor que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, sobre a vida da Aline, Senhor Deus, tirando tudo que não procede do Senhor, derramando das Suas bênçãos, do Seu sobrenatural, que ela venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ver com seus olhos visíveis, ó Pai, a operação, Senhor Deus, da Tua bondade, Senhor Deus, dos Teus benefícios, ó Pai, e que ela possa, Senhor Deus, ser curada, transformada no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Aline? Deus esteja te abençoando aí, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 21 e 22, amém? Vamos estar lendo, diz assim: e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E eles, deixando imediatamente o barco, no versículo 22, aleluia, e seu pai seguiram a Jesus como discípulos, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom. Então nós estamos vendo aí a respeito, o Deus de Israel, de Tiago, filho de Zebedeu. Nós estamos buscando aí e dando uma olhada a respeito da historicidade dos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já vimos aí André, nós já vimos Pedro, e nós temos aí a respeito da fascinante busca pelos 12, Então hoje nós estaremos falando a respeito de Tiago, filho de Zebedeu. Então, dos 3 discípulos mais próximos de Cristo, Pedro, Tiago e João. Tiago é aquele sobre quem menos sabemos, apesar do relativo silêncio do relato bíblico acerca de Tiago. Ele foi notável entre os apóstolos, talvez mais inusitado a respeito da sua vida tenha sido a maneira como morreu, o momento de sua morte, visto que foi o primeiro dos apóstolos de Cristo a se tornar mártir. Ele é um dos que a Sagradas Escrituras fala a respeito de sua morte. Judas, Tiago são 2 dos únicos dos discípulos cujas as mortes são relatadas nas Sagradas Escrituras. Tiago era o irmão mais velho de João, o discípulo amado. Juntamente com João, era parceiro de André e Pedro no ofício da pesca, ao lado de Zebedeu, seu pai. Possuíam diversos barcos e contratavam empregados, portanto, essa companhia de pesca deve ter sido bastante rica. Há também algumas evidências que Tiago era primo e em primeiro grau de Jesus Cristo e que o conhecia desde a infância.
Tiago recebeu seu chamado para seguir Cristo quando Jesus estava caminhando na praia do mar da Galileia. Glórias a Deus. Em Mateus capítulo 4, versículos 18, 21 e 22, nós estaremos repetindo esse texto aqui. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Indo adiante, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus chamou a eles, deixando imediatamente a seu pai e o barco, o seguiram. João havia sido discípulo de João Batista e o deixara para seguir a Jesus, mas não há referência a Tiago sendo primeiro um discípulo de João Batista após certo período de companheirismo e aprendizado ao lado de Jesus. Tiago é descrito como presente no momento da cura da sogra de Pedro em Cafarnaum. Logo a seguir, é ordenado como um dos 12 apóstolos de Cristo, vindo a ocupar um lugar de proeminência entre os apóstolos ao lado de Pedro e João. Tornou-se parte do círculo íntimo dos que seguiam a Jesus. Esses três, à parte dos demais, presenciaram, a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração e agonia no jardim do Getsêmani. Assim, nós vemos que esses três eram íntimos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É interessante notar que esses três discípulos, que deveriam sofrer muito pela causa de Cristo, precisavam testemunhar a ressurreição dos mortos, que lhes daria coragem para morrer. A transfiguração de Cristo para que conhecessem a realidade do mundo espiritual e a agonia no jardim, a fim de que pudessem entender que eles também deveriam sofrer agonia por amor a Cristo. Observe que Pedro foi o primeiro a levar a causa do Evangelho de maneira que proeminentemente liderando assim os apóstolos. Foi João quem viveu mais do que todos os outros apóstolos e morreu de morte natural. Após ter completado 5 livros no Novo Testamento e ter realizado um grande ministério na Ásia Menor, tornando-se a principal voz do cristianismo no mundo, quase até o ano 100 depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, dos três, aí a gente vê João, que ele não morreu martirizado, mas morreu de morte natural. E foi o que mais, viveu. A palavra do Senhor diz assim: em contraste com esses dois, que foram os maiores líderes dentro dos apóstolos, está Tiago, cuja vida foi ceifada enquanto a igreja ainda era jovem, sendo o primeiro apóstolo a morrer como mártir. É significativo que Cristo tenha permitido que ele participasse dos segredos da sua agonia no jardim e de sua transfiguração. Pouco tempo depois da transfiguração, quando Jesus se preparava para ir a Jerusalém no caminho, passando por Samaria, a ira, de Tiago e João, seu irmão, se acendeu por causa da recepção hostil dada a Jesus pelas pessoas de uma pequena aldeia que ficava em sua rota de viagem. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor,
Queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Lucas capítulo 9, 54 e 55. Jesus, ele pergunta a eles: de qual espírito sois? Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar colocando a nossa vida diante de Deus e sermos flexíveis, pois se Jesus Cristo ele tratasse com dureza a minha vida, a tua vida, nós não estaríamos aqui do jeito que nós estamos. Nós estamos aqui porque Jesus ele abriu, aleluia, o seu coração para estar nos recebendo. E nós somos verdadeiramente muito abençoados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que tem feito maravilhas na minha vida, Ele que tem feito maravilhas na tua vida, e nós só podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer por nós. Amém? Glórias a Deus. O nosso Deus, Ele é lindo. Amém? E nós só temos verdadeiramente agradecimentos a Ele. Amém? Então, provavelmente foi por causa dessa impetuosidade e inclinação irascível que ganharam o apelido de Boanerges, cuja tradição é Filhos do Trovão. Esse nome foi-lhes dado desde o início do seu chamado como discípulos. Não muito tempo depois disso, a mãe de Tiago e João pediu a Jesus que garantisse aos seus filhos o direito de assentarem à sua direita e o outro à sua esquerda, quando eles viessem, aleluia, quando ele viesse com a sua glória. Os outros 10 discípulos se indignaram e Jesus os repreendeu por essa ambição tão terrena. O desfecho desse episódio está relatado em Marcos capítulo 10, versículo 42 e 45. Amém? Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Tiago foi um dos 4 que questionaram o Senhor, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, acerca das últimas coisas, quando Jesus fez o seu discurso no Monte das Oliveiras, enquanto, aleluia, avistavam o templo ali do alto. Tiago também esteve presente quando Cristo ressurreto apareceu pela 3ª vez aos discípulos na pesca maravilhosa, realizada no mar de Tiberíades. Tiago foi morto pelo rei Herodes Agripa I por volta de 44 depois de Cristo, pouco antes da morte do próprio Herodes. O relato se encontra em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Assim Tiago cumpriu a profecia de Cristo, que ele também beberia o cálice de seu mestre. Disse-lhe Jesus: podem vocês beber o cálice que eu vou, aleluia, que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo com o que estou sendo batizado? E eles disseram: podemos. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Jesus, ele continua dizendo, ele diz assim: mas
sentar à direita ou à esquerda não compete a mim, mas o Pai que está no céu. Amém? Então, os Atos de Tiago na Índia falam de uma virgem missionária, aleluia. E ali, meu amado irmão, de acordo com o martírio de Tiago, ele teria pregado as 12 tribos da dispersão, para os quais o apóstolo teria suplicado em suas preleções que destinassem seus dízimos à igreja de Cristo e não a Herodes. A história apostólica de Abadias faz referência a Tiago e dois mágicos chamados Hermógenes e Fileto. Este último teria se convertido pela pregação de Tiago, estaria prestes a abandonar o seu companheiro Hermógenes. Então teria lançado um feitiço contra Fileto, que enviou mensagem a Tiago em busca de ajuda. Tiago lhe enviou seu lenço e por meio dele Fileto foi liberto do feitiço. Hermógenes, irado, ordenou que seus demônios se lançassem ao lenço, ou melhor dizendo, ao encalço de Tiago e Fileto. Mas os demônios nada puderam fazer contra eles. Tiago ordenou que voltassem e levassem Hermógenes preso, o que obedeceram. Tiago os libertou dos demônios e Hermógenes se converteu a Cristo, vindo a dedicar-se à prática da caridade e à operação de milagres em benefícios dos necessitados e oprimidos que o cercavam. Outra lenda sobre Tiago é relatada por Eusébio, que a extraiu do 7º livro de Hipópeses, a obra perdida de Clemente de Alexandria. A lenda nos conta acerca da existência de um delator responsável pelo aprisionamento e pelo julgamento que levaria Tiago à sentença capital. Ao ouvir o testemunho de Tiago, ele teria de tal sorte se arrependido que contra Eusébio apresentou-se aos mesmos magistrados, confessando-se também ser cristão. Tendo rogado e recebido o perdão de Tiago, o delator arrependido foi decapitado ao lado do apóstolo. Os artistas do século XIX, do século XIV, século XV, adotaram as histórias de Tiago como temas de muitas de suas pinturas, divulgando assim amplamente em lugares distantes a fama dos apóstolos. Algumas lendas interessantes se desenvolveram ao longo da história da Espanha, onde a obra A Arte Sagrada lendária relata algumas dessas lendas. De acordo com a lenda espanhola, o apóstolo Tiago era filho de Zebedeu, um ilustre nobre da Galácia, proprietário de barcos, acostumado a pescar ao longo da praia do lago de Genezaré, mas apenas por prazer e recreação. Ora, quem, aleluia, poderia esperar que a Espanha, a nação de hidalgos e cavaleiros, poderia escolher como padroeiro ou aceitar como líder e general em chefe dos seus exércitos um pobre, ignóbil pescador? É, portanto, indescritível que esse glorioso apóstolo, que era primo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, era da linhagem nobre e digno de de sua lança, como cavaleiro, assim como
indante. Foi, porém, de seu agrado, em sua grande humildade, ser aqui na terra o exemplo de seu divino Senhor e reservar sua bravura bélica até que fosse chamado a lutar contra os milhares de mouros, perversos, perpétuos inimigos de Cristo e de seus servos. Um dia, quando Tiago e seu irmão João estavam no barco de seu pai, juntamente com alguns empregados, ocupados, consertando as redes, o Senhor, que passava pelas praias daquele lago, os chamou. Eles deixaram tudo e seguiram dali, por diante, e se tornaram seus discípulos favoritos e testemunhas de seus milagres aqui na terra. Após a ascensão de Cristo, Tiago pregou o evangelho na Judéia. A seguir, viajou por todo o mundo, chegando por último à Espanha, onde, por meio da sua pregação, poucos se converteram devido à ignorância e obscuridade das pessoas. Muitas coisas dessas têm acontecido nos nossos dias atuais, mas nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar os nossos corações em Deus, para que Deus esteja aí fazendo de nós verdadeiros instrumentos nas mãos daquele que tudo pode. Amém? Então, a seguir, São Tiago, tendo fundado a fé cristã na Espanha, retornou para a Judéia, onde pregou ainda por muitos anos e realizou muitos sinais e milagres à vista do povo. E aconteceu que certo feiticeiro, cujo nome Hermógenes, o pôs ao apóstolo, assim como o mago Simão, perversa, e presunçosamente se opôs a Pedro, recebendo em si consequências semelhantes. Hermógenes enviou seu discípulo Fileto para disputar com Tiago e competir com ele na realização de prodígios, mas como você finalmente percebera, não teve a mínima chance contra o apóstolo. E reconhecendo a sua derrota, voltou para o seu mestre, a quem anunciou a sua intenção de passar a seguir a Tiago a sua doutrina. Enfurecido, Hermógenes amaldiçoou a Fileto, lançando sobre ele um feitiço diabólico, de modo que ele não conseguia mover as mãos nem os pés, e disse: vejamos se o teu novo mestre poderá livrar-te. Fileto enviou o seu servo a Tiago, rogando-lhe que o ajudasse. O apóstolo então tomou um lenço e o entregou ao servo de Fileto, mandando que o levasse ao seu dono. No mesmo instante que Fileto o tocou, foi liberto e apressou-se a lançar-se aos pés de seu libertador. Hermógenes, ainda mais enfurecido, invocou os demônios que o serviam, mandando que fossem buscar Tiago e Fileto, trazendo-os amarrados em grilhões. Mas no caminho os demônios se depararam com uma legião de anjos que apoderaram deles, castigando-o por intentarem fazer mal, e até, que clamassem por misericórdia. Então Tiago lhes disse: voltem aos que os enviou e tragam-no amarrado. E assim o fizeram. Tendo, pois, lançado o feitiço aos pés de Tiago, eles imploraram, dizendo: agora dá-nos, poder para nos vingarmos do nosso inimigo, que também é teu. Mas São Tiago os repreendeu, dizendo: Cristo nos ordenou pagar o mal com o bem. Assim dizendo, ele libertou Hermógenes das mãos daqueles demônios
e um mágico completamente perplexo lançou ao mar os seus livros e rogou a Tiago que o protegesse dos demônios, seus antigos servos, ao que Tiago lhes deu o bordão que lhe servisse de instrumento mais eficaz de defesa contra os espíritos infernais. Assim Hermógenes tornou um fiel discípulo e pregador daquele, aleluia, que o libertou daquele momento em diante. Amém? Então, nós precisamos entender tudo o que nós estamos aí olhando e vendo a respeito da historicidade da Bíblia. Isso é historicidade. Isso não está escrito na Bíblia. Isso é história, aleluia, da igreja nos seus primórdios, depois de Cristo. Então, fazemos aí, como se diz, retenha aquilo que é bom, o que não é, lance fora. Então, nós precisamos aqui conhecer a história da igreja. E a história da igreja que nós temos nos livros, aí, a respeito dos historiadores, são essas histórias. Algumas coisas faz com que nós venhamos crescer, outras coisas nós precisamos filtrar o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos lendo, e precisamos tirar aquilo que é bom, aquilo que vai fazer diferença na minha vida e diferença na tua vida. Mas eu quero continuar lendo aqui. Dizem assim: porém maquiavélicos os judeus, cada vez mais enraivados, tomaram a Tiago e prenderam, levando perante o tribunal de Herodes Agripa, um dos seus delatores, sensibilizados pela conduta bondosa do apóstolo, e diante da sua miraculosa misericórdia, converteu-se e suplicou que pudesse morrer com ele. O apóstolo concedeu-lhe o beijo, aleluia, da paz, dizendo: paz, vobis, cuja saudação tem sido repetida até hoje como uma forma de bênção na igreja. A seguir foram ambos decapitados e assim morreram. Amém? Vindo os discípulos de Tiago, tomaram consigo o seu corpo e, não ousando sepultá-lo, por medo dos judeus, levaram-no até Jope, onde depositaram a bordo de um navio. Alguns diziam que o navio era todo de mármore, embora isso não possa ser comprovado. Entretanto, é quase certo que os anjos conduziram o navio miraculosamente até a costa da Espanha, ali chegando após 7 dias, tendo navegado pelo estreito conhecido como Colunas de Hércules, desembarcaram por fim na Galácia, num ponto então chamado Íria Flávia, hoje Padrão. Naqueles dias reinava na região uma rainha cujo nome era Lupa, e ela e todo o seu povo estavam imersos na impiedade e na idolatria. E ao chegar à praia com o corpo do apóstolo, foi depositado sobre uma grande pedra que se tornou como cera, envolvendo o corpo e selando o seu interior. Esse foi o sinal de que o santo desejava permanecer ali. Entretanto, a maligna rainha Lupa se desagradou e ordenou que atrelassem touros selvagens a uma carroça, colocando sobre ela o corpo de Tiago, juntamente com o túmulo que havia nele se fundido, esperando assim que fosse arrastado completamente e destruído. Porém, seus planos foram frustrados, porque ao avistar a cruz, os touros selvagens se tornaram tão dóceis como ovelhas e levaram o corpo do apóstolo diretamente para o interior do palácio da rainha,
Ao presenciar aquele milagre, a rainha Lupa ficou perplexa e converteu-se ao cristianismo, estimulando seus súditos a fazerem o mesmo. Ela construiu uma magnífica igreja para abrigar os restos mortais de Tiago e morreu com uma reputação de santidade. Mas então vieram as trevas e a destruição durante a invasão dos bárbaros, que obscureceu toda a Espanha. Nesse período, o corpo do apóstolo desapareceu sem que ninguém pudesse encontrá-lo até o ano 800. O local do sepulcro foi reservado a um santo monge. Então transportaram o corpo do santo, aleluia, a Compostela, e consequência dos surpreendentes milagres que agraciaram o seu santuário, ele passou a ser honrado não apenas na Galácia, mas em toda a Espanha. Peregrinos de todos os países visitam o local, chegando a ultrapassar a casa de 100.000 visitantes por ano. A ordem militar de Tiago, alistada por Dom Afonso para sua proteção, tornou-se uma das maiores e mais ricas da Espanha. Então, a historicidade conta realmente tudo aquilo que nós não encontramos nas Sagradas Escrituras, mas essas coisas aconteceram depois, aleluia, que o cânon ele foi fechado. Essas coisas estão fora das Sagradas Escrituras. São livros apócrifos, a qual nós temos que ter a busca, conforme está dizendo aqui, a busca fascinante pelos 12 apóstolos. Mas o que nós temos nas Sagradas Escrituras, aquilo é inspirado através do Espírito Santo. E o que nós conhecemos através dos livros fora do cânon é somente conhecimento que nós não temos dentro da Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Que vai enriquecer o nosso conhecimento, mas não como uma coisa que nós podemos usar como inspirados através das Sagradas Escrituras. O que está fechado dentro do cânon, aquilo é inspirado. Então, nós não podemos pegar uma pregação que nós vamos fazer dentro da igreja e pegar o que nós aprendemos aqui e falar, Tiago, ele foi isso, o Tiago foi aquele. Nós temos que estar satisfeito a respeito daquilo que está dentro da Bíblia. O que está fora da Bíblia é só conhecimento. Amém? Conforme o que nós aprendemos aí, o que nós falamos a respeito de João, que ele foi jogado dentro do caldeirão de azeite fervendo, essas coisas são historicidades que estão fora do cânon, está fora da Bíblia. Aquilo que está dentro do cânon, dentro da Bíblia, nós temos como pregação e como incentivo da fé cristã. As coisas que estão fora, conforme nós estamos lendo aqui, é para o nosso conhecimento, que está sendo dito a respeito, o que foi feito com o corpo desse, o que foi feito com o corpo daquele. Nós temos aí várias fontes que de homens, historiadores, que dizem aconteceu isso, um povo conta desse jeito, outro povo conta daquele jeito. É como se fosse uma história que nós contamos aí no nosso dia a dia. Como assim, pastor Carlos? Aí a gente fala assim, sabe como aquela pessoa, ela morreu? Um fala, ela morreu de AIDS. O outro fala, ela morreu de problema do coração. O outro fala assim, não, ele estava com um problema aí, mas não foi disso que ele morreu, não. Ele morreu de um acidente. Então isso tem acontecido muitas vezes a respeito dos contos, né, que nós temos aí. Mas nós tiramos a respeito disso conhecimento. E esse conhecimento nós vemos o que é verdadeiramente melhor em acreditar, melhor em estar aí satisfazendo a nossa curiosidade, aquilo que foi feito dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Eu creio que aqui a gente tem várias, conforme diz aqui,
vertentes a respeito do que se fala dos homens de Deus após ter fechado o cano, após ter fechado a Bíblia. Então a gente vê tudo isso conforme a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 20º, 30º século depois de Cristo. O que aconteceu com os apóstolos depois que Cristo ele foi morto e crucificado, e depois quando ele ressuscitou? Ali fecha o cânon da Bíblia, ali fecha, mas os discípulos eles continuam a trabalhar depois da morte de Cristo. Então aqui a gente conhece um pouco da história fora das Sagradas Escrituras, mas tem muita coisa que fala a verdade, outras coisas são lendas, e nós precisamos distinguir, nós precisamos saber o que verdadeiramente vai fazer parte do nosso conhecimento e aquilo que é verdadeiramente história, lenda. Mas nós precisamos ter a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar o nosso coração em Deus, pois Ele, o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Israel, Ele faz infinitamente mais na minha vida, infinitamente mais na sua vida. E nós vamos aprender a cada dia. Amanhã nós daremos continuidade à história, as lendas, o que foi dito, o que foi feito do nosso amado irmão Tiago. Amém? Então você é o meu amado irmão que vai estar junto comigo, e nós vamos estar aí orando um pelo outro, nós vamos estar clamando a Deus, e sede de conhecimento de Deus nós temos, e nós queremos conhecer o Senhor mais e mais. Se não fosse permissão dele, nós não estaríamos aí nessa fascinante busca, pelos apóstolos, Então nós precisamos aí estar verdadeiramente colocando o nosso coração em Deus, falar: Senhor Deus de Israel, nos instrui, fala conosco, nós queremos conhecer mais e mais, mas o Senhor é quem vai dar uma direção certa, e nós precisamos aí verdadeiramente louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas a morte do apóstolo, ela está nas Sagradas Escrituras. Aqui nós lemos a morte de Tiago por Herodes. Ele foi morto, decapitado. Nós sabemos disso. Ela está no cânon bíblico. Amém? Então que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos nessa manhã. Irmãos ilustres, Que Deus esteja operando, fazendo infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente nessa segunda-feira, dando uma semana abençoadíssima para cada um de nós. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã junto com os meus amados irmãos. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um deles, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja ordenando aos teus anjos, ó Pai, para estarem, Senhor Deus, verdadeiramente acampados, ó Pai, como diz o Salmo 91, que 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, pois o Senhor dará ordem aos teus anjos para nos guardarem, para nos proteger. Assim seja, Senhor, na vida de cada amado irmão. Esteja abençoando, derramando, ó Pai, do teu bálsamo, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos ser curados, ó Pai, pelo teu Espírito Santo. Então aviva, Senhor Deus, aleluia, a nossa caminhada espiritual diante da tua presença, para que nós sejamos uma bênção diante do Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe, fica na paz, Deus esteja aí cobrindo cada amado irmão, cada amada irmã de bênçãos espirituais. Amém? Fica na paz.